Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua minguante que fecha a lunação de Sagitário de 2022. Essa lua acontece no dia 16 de dezembro. E eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque a ideia aqui é fazer uma reflexão a respeito das energias que estão fluindo aqui pela nossa querida e amada Mãe Gaia no momento em que essa lua acontece, de uma forma mais livre, sem usar uma linguagem tão técnica e complicada, para que esse conhecimento da astrologia possa ser mais acessível e para que seja mais fácil também de entender como aplicar na prática das nossas vidas todos os convites de aprendizado e evolução que são trazidos para nós aqui pelo universo através da energia dos astros, para que nós possamos de verdade expandir a nossa energia, expandir a nossa luz, para viver mais do nosso propósito de vida e para poder viver em uma conexão mais plena com a energia da prosperidade e para que nós possamos de verdade fluir por todas as mudanças e tudo que acontece aqui no planeta. Mas antes de começar essa reflexão, eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia para todo tipo de trabalho que é feito aqui nesse canal, então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica da lua minguante que fecha a lunação de Sagitário, para que você que está me ouvindo agora possa receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior para a sua vida. E eu peço aos nossos guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial, a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição aqui e que chegam a nós aqui na Terra através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a galáxia, para que possamos verdadeiramente compreender como aplicar todos os conhecimentos e energias na nossa vida de uma forma prática, para que possamos expandir a nossa luz, a nossa energia de conexão com a vida, com o propósito divino, para que possamos manifestar o nosso bem maior e aquilo de melhor e mais elevado que o universo tem à nossa disposição, e para que de alguma maneira possamos irradiar energias de luz, positividade e amor para todos os seres e para toda a consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá. Lua minguante. É uma lua que nos convida muito à reflexão, já naturalmente na própria energia dela, porque a lua minguante vai processar uma energia para nos preparar para o próximo ciclo, que será uma lua nova em Capricórnio, então já vai ser uma outra energia, já vai ser uma outra dinâmica. Mas por enquanto nós ainda estamos trabalhando com as energias sagitarianas, nós estamos processando conhecimentos e compreensão a respeito dos temas que foram abordados ao longo dessa lunação. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores da lua nova, lua crescente, lua cheia, eu convido você a assistir. Primeiro porque os vídeos, assim, estão maravilhosos. Eu tô super polêmico nessa lunação de Sagitário. Eu tenho muita afinidade com a energia de Sagitário, então pra mim essa é uma energia muito natural.
E apesar das polêmicas, apesar de eu ter trazido algumas reflexões um pouquinho mais pessoais também, apesar de eu ter trazido algumas opiniões e posicionamentos nos vídeos, por isso que eu recomendo que assista, para você já entender como é que é o alinhamento de energia aqui do canal também, principalmente se você está chegando aqui agora, se você ainda não tem familiaridade com o conteúdo que eu apresento aqui, então é importante você dar uma olhadinha nos vídeos anteriores para você ver como que nós estamos processando essa energia. Mas, em essência, a questão que nós temos aqui, quando nós falamos de lua minguante, é que é importante, de fato, fazer uma reflexão sobre o que passou. E o que nós temos referência, principalmente, é esse ciclo menorzinho. E eu sempre dou aqui o exemplo da boneca matriótica quando nós estamos falando dos ciclos astrológicos. Nós temos ciclos pequenininhos, depois nós temos ciclos um pouquinho maiores, depois maiores, 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 igual uma bonequinha dentro da outra, que é justamente a matriótica. Então, o que acontece? Agora, o que nós temos acesso principalmente e capacidade de reflexão que nos é palpável, até porque tem vídeos aqui registrados falando sobre as energias, é justamente esse ciclo bem pequenininho que é esse ciclo lunar que começou na lua nova em Sagitário. Mas nós temos alguns ciclos maiores e agora, quando nós temos uma lua minguante, de alguma maneira também interagindo com um ciclo maior, nós temos uma reflexão sobre algo daquele ciclo também, tá? E o que acontece? O que nós temos aqui? É que a Lua está em um aspecto de quadratura T, que é o nome técnico, e que é o aspecto de tensão, que é duplo. Então, numa ponta nós temos o Sol, e ali depois nós temos duas quadraturas, que são ângulos de 90 graus, um ângulo para a Lua e o outro ângulo para o outro lado, com Netuno e também com Júpiter. E aí Netuno e Júpiter, por consequência, fazem uma oposição para a Lua. Então a gente tem um triângulo aqui. E o que acontece? Essa dinâmica no céu é uma dinâmica bastante tensa e em uma lua minguante principalmente, vai nos convidar a uma reflexão importante. Então, por que eu já falei sobre um ciclo maior também que está envolvido aqui nessa energia? Porque quando Júpiter se encontrou com Netuno, isso aconteceu, se eu não me engano, foi no começo de março de 2022, nós tivemos a abertura de um ciclo. Então, Júpiter e Netuno se encontraram e eles fazem esse encontro a cada aproximadamente 13 anos. Então, esse ciclo está bem no comecinho agora e nós temos uma lua minguante que está interagindo diretamente com esses dois que ainda estão bem pertinho um do outro. Apesar de Júpiter já estar longe o suficiente para eu particularmente não considerar uma conjunção, que é quando os dois estão juntos, quando nós temos um planeta mais rápido, e apesar da Lua não ser planeta, nós chamamos tudo aqui na astrologia de planeta só para facilitar, tá? Então o que acontece? Quando nós temos os luminares, então ou o Sol ou a Lua, a gente considera uma margem maior de ângulos para nós podermos entender a energia e como que tudo está fluindo, porque justamente a Lua é bem rápida no céu. Então, em um dia, a Lua anda, se eu não me engano, mais de 10 graus. Anda aí se eu não me engano, uns 14 graus, por aí, 13, 14. Então, a Lua anda bem rápido, né? E aí, o que acontece, então? A gente tem um processamento dessa energia e isso estando congelado na Lua minguante é particularmente importante porque ali, então, nós vamos precisar refletir sobre, primeiro, o que nós plantamos no momento dessa conjunção lá no começo do ano. Em março, quando principalmente teve o começo do ano astrológico e tudo mais. Então, quando que é o ano astrológico? Para quem tiver essa dúvida, eu já aproveito para deixar aqui explicado, tá? Principalmente para quem acompanha. O ano de 2022 para a astrologia não termina no dia 31 de dezembro, tá? Termina no dia 20 de março, aproximadamente, porque é quando tem o equinócio. Ali a gente abre uma energia de Áries, geralmente entre o dia 20, 21, 22, é ali naquela faixa de março. Então é quando temos o equinócio da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul, é ali que vira o ano novo astrológico. Então, quando nós tivermos lunação de Capricórnio, depois lunação de Aquário, que vai ser já lá para janeiro, fevereiro, eu vou continuar falando lunação de 2022, porque para astrologia nós ainda estamos em 2022, tá? Então já fica aqui a dica para ninguém se perder, para depois não falar Matheus, mas nós estamos em 2023, por que você está falando de 2022? Não, nenê. Nós estamos em 2022 para astrologia, ok? Ok? Entendido? Conhecimento aqui que vale ouro, hein? Beleza, vamos lá. Então, lá atrás, ano novo astrológico, conjunção de Netuno e Júpiter. E nós estamos caminhando, daqui a alguns meses, para um próximo ano astrológico, que justamente será regido pela Lua. Então, nós estamos tendo uma
Coincidência que nunca é coincidência, porque no universo não existem erros e a matemática é absolutamente perfeita. Então o que acontece? É o momento de olhar para trás, pensar, principalmente desde o final de março de 2022, como estava a sua energia lá e que tipo de sementes você estava plantando. Porque os próximos 13 anos da sua vida, de alguma maneira, vão estar ressoando com aquelas energias lá de trás. Se você quiser aproveitar as energias do final do ano, principalmente agora, estamos fechando uma energia, vamos abrir uma energia capricorniana, aí vai ter uma virada de ano, bem no meio do Capricórnio, que é uma coisa que não faz sentido nenhum para astrologia, mas enfim. Temos ali, né, virada de ano, Natal, Ano Novo. É um momento que tem muita energia fluindo pelo planeta, energia de fraternidade, energia de renovação, aquela coisa toda. Então o que acontece? Esse é um momento em que as pessoas já naturalmente têm uma tendência a refletir sobre o passado, a refletir sobre o que passou e quais são as novas perspectivas para o próximo ano. Então, agora, ainda é um pouquinho cedo, ainda falta, pelo menos no momento em que a Lua vai acontecer, ainda vai faltar 15 dias até o dia 31, para depois ter a virada, mas já é um momento de começar a pensar sobre isso. E de começar a pensar sobre que tipo de energia você quer realmente levar com você a longo prazo. Porque enquanto você vibra em uma energia de caos, de desespero, de confusão, de briga, de tormenta e vários tipos de coisas envolvendo essas energias, e que principalmente acontece em começos de ciclo, ali você está plantando uma semente. Por isso, acompanhar a astrologia é algo muito interessante e muito importante. As exceções a esse tipo de ciclo são justamente os planetinhas pequenos entre eles. Ou seja, Sol junto com Mercúrio não tem um ciclo completo. Sol junto com Vênus também não tem um ciclo completo. E Mercúrio com Vênus também não tem um ciclo completo. Agora, de Marte para frente, e envolvendo a Lua também, a gente tem movimentação com tudo. Então, principalmente esses ciclos grandes, esses ciclos maiores, que são muito significativos, são momentos em que é importante a gente refletir que a gente está abrindo um ciclo muito longo. Então, a gente precisa, de alguma maneira, dar um jeito de trabalhar a nossa energia para a coisa poder dar uma alinhada melhor. E eu já aproveito para dizer aqui que, apesar de já estar um tanto em cima da hora no momento em que esse vídeo for ao ar, talvez nem tanto assim, mas de qualquer forma vai estar já um pouco próximo do final do ano, eu sempre faço rituais de prosperidade no final do ano. Então, se você ainda não está sabendo, se você não acompanha os stories do Instagram, por amor a deusa, comece a acompanhar os stories do Instagram para você poder saber quando que abre as inscrições das coisas, quando tem magia. Aqui na descrição do vídeo tem o link da Magia Mística Transdimensional e tem um pacote que vai ser justamente Lua Nova em Capricórnio, vai ter ritual no Natal, vai ter ritual no Ano Novo, depois vai ter o ritual na Lua Cheia no começo de janeiro. Então, é o momento, sabe? É o momento. E depois, quando tiver a saída do Marte retrógrado, eu vou fazer uma boa dose de energia, porque eu já comentei em algum dos vídeos aqui dessa alunação que eu sou uma pessoa que fui muito traumatizada por Marte retrógrado. Tudo bem, né? Já tô curado, já tô limpo, assim, mas eu gosto de brincar com isso, porque realmente foi um momento muito pesado da minha vida. Então eu quero aproveitar o fechamento do Marte retrógrado, agora que eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então eu quero fechar com uma energia bem forte para a gente poder entrar na zona de sombra de Marte com uma energia um pouco mais tranquila. Se você não sabe o que é a zona de sombra de Marte, se você não está entendendo muito do que eu estou falando aqui, é importante você assistir principalmente o vídeo da Lua Cheia, tá? Porque na Lua Cheia eu falei bastante sobre a energia de Marte retrógrado e como que isso está impactando. Agora, nesse mapa, o Marte retrógrado não está fazendo um aspecto que é, assim, vamos considerar tão relevante, mas ao mesmo tempo é um pouquinho. Mas agora é principalmente assim, o aspecto técnico se chama Dedo de Deus. Então a gente tem dois quincunces, e aí para você saber o que é quincunce, para eu não ter que ficar repetindo tudo sempre todo vídeo, então por amor, assista os outros vídeos, tá? Na Lua Cheia eu falei o que é quincunce, é o aspecto ET, tá? Então o que acontece? A gente tem dois aspectos ET direcionados para Marte, então Marte está na pontinha, aí nós temos o nó do Sul em Escorpião em uma das pontas do Dedo de Deus, e na outra ponta nós temos Mercúrio, que está agora já em Capricórnio. Então o que acontece? O Dedo de Deus é um aspecto que principalmente vai olhar para uma energia e falar, você está precisando de ajuda para processamento. E eu já tinha comentado que pela Lua Cheia ter acontecido justamente junto, assim, no grau e no minuto exato, junto com Marte retrógrado, então, não é à toa que está aparecendo esse Dedo de Deus aqui, nada por acaso, quando a gente fala dos movimentos dos planetas, e eu tinha comentado que, talvez na Lua Cheia em si,
não seria o momento necessariamente de fazer cortes, de fazer rupturas e coisas desse tipo, porque nós temos um processamento ainda do Marte retrógrado até pelo menos o final da primeira quinzena de janeiro. E aí então o que acontece é que nós vamos precisar de ajuda para processar essa energia realmente, porque fazer cortes e, enfim, lidar com energias principalmente que nos ferem emocionalmente, e aí principalmente aquelas coisas que a gente fala assim, ah não, isso nem é tão importante assim, ah não, nem vou dar muita bola para isso, ah não deve ser nada. Sabe assim, quando é uma coisa pequena, mas que você não vai atrás para resolver, né? Você não corre atrás, você não toma as decisões para resolver. Aí o que acontece? Eu vou falar de um ponto de vista até de quem tem, por exemplo, diabetes. A pessoa não sabe que tem diabetes, por exemplo, aí ela corta o pé, vamos falar assim, ela corta um pedacinho do dedão, né? Machucou, tudo mais, cortou. Aí ela vê que o negócio está demorando para cicatrizar, ela não sabe que ela é diabética. Tá demorando para cicatrizar, ela fala, nossa, esse negócio não cicatriza, não cicatriza, não cicatriza, mas a pessoa não vai no médico. A pessoa não vai no hospital, não vai, né, numa emergência, alguma coisa para ver o que está acontecendo. Ela fala, ah, não deve ser nada. Ah, logo fecha. Ah, deixa quieto. Aí passa uma semana, passa 2 semanas, passa um mês, quando ela vê o pé inteiro está gangrenando. E aí ela tem que amputar o pé, sabe? É tipo, é mais ou menos isso, a energia desse dedo de Deus que tá aparecendo aqui. Fala, ou você corta alguma coisa, principalmente que esteja impedindo você de conseguir ter mais clareza a respeito do seu propósito, a respeito do que você quer conquistar nessa vida, no sentido da sua carreira também, no sentido das suas ambições, porque a ambição é uma coisa legal, ganância que não é legal, mas ambição é uma coisa legal. Então o que acontece? Quando você tem mais consciência a respeito do que te prende, a respeito do que te amarra, e aí você faz um movimento consciente, tá? Porque é Mercúrio que está envolvido aqui, então a gente precisa de consciência. Quando a gente faz um movimento consciente de romper com aquilo, a gente está liberando, principalmente a nossa própria energia, de ou um padrão repetitivo, o que muitas vezes acontece mesmo, ou que não seja um padrão repetitivo, pode ser alguma fidelidade ancestral, pode ser alguma questão kármica, pode ser alguma questão mesmo de outras encarnações, alguma questão que está ressoando no seu campo multidimensional, e aí você põe uma barreira naquilo e fala, daqui para frente eu não aceito mais viver esse tipo de dor e sofrimento. Então, aqui, essa lua está nos convidando mesmo a refletir sobre o que precisa ir embora. O que você está relutando muito de jogar fora da sua vida, que você sabe que está fazendo seu pé apodrecer, e que está, assim, sabe, prestes a você ficar sem você conseguir sair do lugar, de você precisar sempre de uma muleta para o resto da sua vida, mas que você, por teimosia, não está soltando, entendeu? Esse é o momento de você tomar consciência disso, refletir sobre isso, ter mais clareza sobre isso. E aí a gente volta para aquele ponto que eu estava falando sobre Netuno e Júpiter. Esses dois, quando fizeram um encontro, eles abriram uma energia para 13 anos e que vai falar como você vai se conectar com as energias do que está aqui já vibrando na nova era, principalmente as energias de amor incondicional, de você poder expandir mais a sua luz e tudo mais. Como que você vai expandir a sua luz enquanto você está deixando alguma coisa te apodrecer? Entendeu? Como você vai conseguir viver o seu propósito se você não tiver consciência do que você está plantando na sua própria vida? Que tipo de energia, sentimentos e vibrações você está cultivando no seu dia a dia e que estão fazendo você se prender em um caos, gritaria, confusão, dor e sofrimento? E na grande tragédia que você pode estar aí sofrendo, assim, se lamentando, se vitimizando, achando que, nossa, eu nunca vou conseguir sair desse buraco. Então, o quanto você está se condenando, o quanto você está se amaldiçoando, e em que aspecto da sua vida que isso está acontecendo? Porque de um jeito ou de outro, todo mundo tem algum tipo de autossabotagem, tá? Mesmo pessoas que já são super iluminadas, paz e amor, super luz, assim, todo mundo tem sombra para processar e todo mundo tem coisa para resolver. Então, não dá pra gente também, assim, querer olhar para essas pessoas, né, e olhar, enfim, né, pro que tá acontecendo no mundo e tudo mais e tal, principalmente nesses movimentos nova era, essas coisas assim, das pessoas que ficam pregando essa consciência, e que agora hoje já existe, inclusive, né, um movimento intelectual a respeito da positividade tóxica, e que traz sempre para as pessoas assim, você é uma pessoa que precisa, né, se libertar disso, se libertar daquilo e tal. Eu também falo muito dessas coisas, mas até que ponto também a gente está jogando tudo nas costas do indivíduo e falando assim, se a sua vida tá uma merda, é por culpa sua. Aí fala assim, nossa, a pessoa então não tem uma história, a pessoa não tem um monte de coisa que está no nível inconsciente e que ela não tem controle a respeito disso. A pessoa não passou então por condicionamentos sociais, a nossa sociedade é totalmente justa, igualitária, perfeita, todo mundo tem as mesmas oportunidades, né, meritocracia plena,
E aí, então, é tudo mesmo culpa do indivíduo? Até que ponto esse tipo de discurso também não está servindo para reforçar uma estrutura de dominação da nossa sociedade? Esse foi um ponto que eu tive um debate com o meu marido a respeito, porque eu estou preparando vários tipos de conteúdo, aulas, enfim, cursos e tal, e eu começo a refletir muito e eu me questiono muito a respeito do que eu falo, do que eu faço, o quanto eu estou sendo coerente com relação àquilo que eu faço, em comparação ao que eu falo, porque o quanto que eu estou pregando uma coisa que eu também às vezes não estou pondo em prática, eu sou muito autocrítico. Então eu olho para todo esse discurso, para todas as coisas, e eu cheguei a essa conclusão recentemente, de que esse tipo de discurso, de você falar, você precisa mudar sua vibração, você precisa mudar essa energia, é tudo você. Você coloca nas costas do indivíduo um peso, uma responsabilidade, e muitas vezes a pessoa simplesmente não tem como lidar com aquilo naquele momento, porque ela está numa atmosfera psíquica muito densa. E é muito difícil você falar para uma pessoa, principalmente considerando, falo sempre, minha realidade de Brasil. Porque eu nasci no Brasil, fui criado no Brasil, eu vi uma realidade no país como um todo devido às injustiças que acontecem no país, a corrupção, a falta de uma distribuição melhor de renda no país, impostos que são coletados e que não são depois usados para poder melhorar as condições de saúde, de educação do país. A gente vive um sucateamento de toda a máquina pública do Estado, que deveria estar aqui para servir a população. E aí eu olho para tudo isso, essa nossa realidade de Brasil, pessoas miseráveis, pessoas passando fome, pessoas que estão na favela, e agora entra um pouquinho a parte polêmica do vídeo. Eu sabia que ia ter. Eu sabia que alguma polêmica ia ter que ter. Porque a energia de peixes, principalmente no aspecto sombra, vai falar sobre os excluídos da sociedade. Vai falar sobre as pessoas que não têm oportunidade, porque elas são esquecidas, elas são inclusive atiradas à margem da sociedade para que elas não sejam vistas. Ai, que feio, ai, que é sujo, ai, é pobre, entendeu? Essas pessoas, e aí que são as pessoas também que têm problema psiquiátrico, as pessoas que estão passando por problemas psíquicos graves, pessoas que já, assim, já não têm mais consciência de si mesmas, às vezes, pessoas que estão hospitalizadas, que estão em coma. A gente tem essa dinâmica porque a Lua está em Virgem, tá? Então é importante a gente falar de saúde, é importante a gente falar dessas questões sociais também, do cuidado que a sociedade deveria ter com a população e tudo mais, tá? Tá tudo interligado aqui, só para você saber que não é só voz da minha cabeça, não. Enfim, então eu estava falando sobre tudo isso. Essas pessoas que estão à margem, para e pensa, como você vai falar para uma pessoa pobre, que nasceu pobre, que está passando fome, que teve que trabalhar desde os 7 anos de idade, às vezes vendendo balinha no sinal, tendo que pedir dinheiro para as pessoas, porque às vezes o pai e a mãe não tinham condições mesmo, às vezes o pai ou a mãe estava drogado, estava alcoolizado, não tinha condição de fazer nada, senão se aquela criança não fizesse aquilo, ela ia passar ainda mais fome. E aí eu te pergunto, como uma pessoa espiritualista tem a coragem de falar, você não pensa positivo o suficiente, você vai cocriar sua realidade, você precisa vibrar uma energia de luz, uma energia de amor. Com todo respeito, pau no cu. De verdade. Assim, estou polêmico mesmo. Porque eu acho uma injustiça. Sagitário tá ligado à justiça, tá? Eu acho uma injustiça gigantesca nós pregarmos, enquanto espiritualistas, esse discurso meritocrático. Se você não sabe o que é meritocracia, primeiro, busque uma pessoa que fala de política e meritocracia para você entender o que é isso. Uma pessoa, inclusive, maravilhosa, que eu faço questão, tá? Essa eu faço questão de indicar aqui. É uma professora universitária maravilhosa que ela dá muitas aulas de consciência política, consciência de classe, vários tipos de coisas no canal do YouTube dela. O nome do canal é Tempero Drag. Drag é D-R-A-G, Tempero Drag. O nome dela é Rita Von Hunt, ela é uma drag queen, e ela fala então sobre todos esses assuntos. Ela tem vídeos maravilhosos, ela tem um vídeo só sobre meritocracia, tá? Então assim, meritocracia, luta de classes e, enfim, são vídeos muito importantes para você entender, tá? O que está acontecendo no nosso país e por que tudo o que a gente vive hoje na nossa sociedade é errado e é extremamente desumano, tá? Isso é o que nós vivemos, então assim, eu não vou falar sobre meritocracia com o mesmo teor do que Rita Von Hunt, né? Mas eu acho importante, sim, abordar um pouquinho do assunto da meritocracia. Então, para você que não sabe, eu só vou fazer uma pincelada bem geral. E a pincelada é a seguinte. A meritocracia defende que uma pessoa chega onde ela chega por mérito, e não porque ela tem privilégios. Então, a meritocracia nega os privilégios. O que isso significa? Significa que você olha, por exemplo, para um Bill Gates,
que é um bilionário, que você olha para um Elon Musk, para uma pessoa que tá ali, pá, né, super em alta e tudo mais, que é cheia de poder, que já tem, né, uma estrutura, e você fala, ela chegou ali porque ela se esforçou, porque ela mereceu, porque meritocracia. Mas, tem como você comparar uma pessoa que chegou a ser, né, uma grande cabeça ali no mundo da tecnologia, tem como você comparar uma pessoa que nos anos 80 e 90 teve acesso a um computador com uma pessoa que até hoje não tem acesso a um computador? Ou um celular? Entendeu? Não dá para comparar, porque uma pessoa que teve acesso, uma pessoa que teve o privilégio de ter acesso no começo da revolução tecnológica, as tecnologias que eram justamente o que se tinha de mais moderno e de mais de ponta naquela época, e aí ela chegou ao topo, ficou, nossa, rico, milionário, bilionário, e aí a pessoa que está na favela que não se esforça o suficiente, uma pessoa que às vezes, principalmente na realidade do Brasil, uma pessoa que numa grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, essa pessoa passa 3 horas entre ônibus, metrô, lotação, para poder chegar numa casa, para poder fazer uma faxina, estragar o próprio corpo, se detonar para poder agradar. Muitas vezes essa pessoa tem a cor de pele preta, para trabalhar numa pessoa de cor de pele branca. Essa é a regra da nossa sociedade devido a toda a condição de escravidão que foi mantida no nosso país até praticamente a instauração da República em 1889, aulinha de história para quem não lembra, tá? Então o que acontece? Essas pessoas não estão se esforçando o suficiente? Ela não estudou o suficiente. Meu, você tem noção da qualidade de uma escola pública na favela da periferia de São Paulo ou do Rio de Janeiro? No morro? Onde a pessoa não tem nem, sabe, a pessoa não tem nem asfalto. Uma pessoa que está no interior do Nordeste, onde a pessoa passa fome porque tem seca. Não tem como comparar. A meritocracia é uma história da carochinha que a classe média, principalmente, compra para se achar que pode chegar mais perto de quem está rico. Só que existe uma metáfora maravilhosa no vídeo de meritocracia da Rita, em que ela fala o seguinte: se você passar 2 anos totalmente, assim, numa condição fodida. Mas fodida de um jeito, assim, que, sabe, você não tem como trabalhar, você não tem mais de onde tirar dinheiro, não tem ninguém pra te ajudar, você tá doente, você tá, sabe, de cama, não tem pra onde você correr. Você passa 2 anos nessa condição fodida. De quem que você vai estar mais perto? Do bilionário ou da pessoa que está em situação de rua? Então, mesmo que uma pessoa hoje, que tem 1 milhão na conta do banco, perto de quem realmente tem poder nesse planeta, essa pessoa é pobre. Então, consciência de classe significa a gente olhar para toda essa conjuntura do que a gente está vivendo, a gente entender que a gente não deve olhar para as pessoas que a gente, pelo nosso ego e pela nossa ignorância, considera inferiores. A gente jamais deve olhar para essas pessoas com desprezo. Ou falar que ela não trabalha o suficiente, que é vagabundo, que é vagabunda, ai que não trabalha, ai que é drogado, que é drogada. Muitas vezes é o único prazer que a pessoa tem, é usar droga porque a vida dela já é tão lixo, a pessoa já é tratada igual, né, a bactéria do cocô da baratinha, que a pessoa não aguenta mais, a pessoa só quer ir embora. A pessoa quer se matar, porque não aguenta esse planeta, porque não aguenta essa sociedade totalmente injusta que a gente vive. Isso, ter consciência disso, é sair das trevas da ignorância da Era de Peixes para a gente começar realmente a se conectar com a luz da Era de Aquário. E se você quiser entender um pouco melhor sobre transição planetária e sobre todo um pouquinho desse conteúdo que eu estou falando aqui, eu não falo sobre esses assuntos especificamente no curso Gaia 2.0, que é um curso gratuito sobre a transição planetária. Então, se você quiser ter um pouco mais de entendimento a respeito das reflexões e energias necessárias para essa nova era, então tem o link aqui embaixo, só você se cadastrar no site, você vai ter acesso gratuito. Mas a ideia aqui, então, eu precisei fazer, né, toda essa pincelada, dei essa microaula, né, porque, enfim, é um debate que rende horas aqui, falar sobre meritocracia e consciência de classe, mas a gente precisa entender essas coisas, e lua minguante é lua pra gente refletir justamente sobre tudo que está acontecendo no planeta. Se a gente não refletir sobre isso, então eu te pergunto, em que estágio você acha que a sua vida vai parar? Se a sociedade continuar nos explorando do jeito que explora? Se a sociedade continuar nos escravizando da forma como nos escraviza? Porque você ter que trabalhar 8 horas por dia para você ganhar um salário mínimo, e para você mal ter condições de, sabe, poder sair no final de semana, sabe, alguma coisa assim? Aí eu te pergunto, que vida é essa? As pessoas estão aqui, a gente só trocou a chibata pelo salário. Essa que é a questão. E, falando principalmente dessa questão de escravidão,
Eu não lembro se foi nesse vídeo ou no vídeo passado, eu acho que foi no vídeo da lua cheia. Mas, porque assim, né, já me perdi aqui no tempo. Mas eu comentei que o Brasil foi formado por culturas que foram trazidas para cá, principalmente duas culturas muito fortes africanas que vieram aqui para o Brasil. E então, o que aconteceu? Já anos antes da abolição da escravatura no Brasil, passou uma lei da propriedade privada e que impedia as pessoas de pele preta, né, enfim, mais escuro que um branco, né, impedia essas pessoas de terem acesso à terra e à propriedade privada. Então essa pessoa não tinha para onde ir, essa pessoa não tinha onde morar. Essas pessoas, no momento da abolição da escravatura, elas já foram jogadas para a margem da sociedade. A sociedade branca da época, que era quem tinha poder, simplesmente olhou para essas pessoas e falou: aqui no meu quintal não, né? Vai embora. Vai embora, eu não gosto de você, você é feio, você é preto. Gente, olha que coisa horrível que a gente vive no nosso planeta. E a gente teve, recentemente, um presidente extremamente racista. E racismo é crime no Brasil, né? Diga-se de passagem. Então, quem que vai julgar esse homem? Pelo tanto de bosta que ele cagou pela boca. Entendeu? Então, a gente precisa olhar para tudo isso, e principalmente eu estou falando sobre todas essas energias, porque como a gente tem Mercúrio e Vênus em Capricórnio, a gente tem Plutão também em Capricórnio, aí Plutão está interagindo com a Lua, Mercúrio e Vênus também estão interagindo com Urano, que está em Touro, nó do Norte. Então, assim, eu já fiz um bem bolado aqui, né? Eu fiz o Caldeirão da Bruxa, pra gente entender que tudo isso, né? Entender a sociedade, a gente tem Saturno em Aquário. Então, como nós vamos construir uma sociedade melhor? Entendeu? Como que a gente vai poder realmente seguir em frente enquanto humanidade? E a gente entende humanidade como algo também, de alguma maneira, conectado a uma fraternidade. A gente fala atendimento humanizado. O que significa um atendimento humanizado? É porque não é máquina, não é robô, não é bicho. São pessoas, são seres, são consciências, são vidas. E a gente precisa valorizar e honrar as vidas que estão nesse planeta. Então, olhar para esse mapa, quando eu olhei assim, principalmente para essa quadratura T, e eu olhei também para esse dedo de Deus, essa coisa toda, eu já fiquei refletindo, chega de tanta... Assim, chega de tanto lixo que é jogado em cima da gente e que a gente é obrigado a engolir goela abaixo. Se a gente não tiver consciência de que a elite está nos dominando e de que ela está socando goela abaixo um monte de verdades que são criadas e que, portanto, não são verdades, que são condicionamentos e crenças, mas que são impostos, enquanto a gente não entender que a gente está sendo manipulado por esse sistema maluco no qual a gente vive, a gente não vai conseguir sair disso. A ideia da Matrix é justamente isso. Só que também não é justo nós falarmos de Matrix e nós falarmos de sair da Matrix como um movimento individual. Não tem como falar de sair da Matrix, de sair dos condicionamentos limitantes, de sair do momento falando e usando um discurso meritocrático. Porque eu, enquanto espiritualista, eu penso, e quem não tem acesso à internet? E quem não tem acesso à educação, escola, água, comida? E quem não tem acesso a essas coisas? É justo da minha parte eu olhar e falar: ai, nossa, essa pessoa nasceu com karma, né? Ela deve ter sido uma pessoa horrível na vida passada, agora tá aí pagando, né? É uma forma da gente se isentar da responsabilidade de mudar as condições que a nossa sociedade nos coloca. É uma forma da gente ser conivente com toda a desgraça que está acontecendo no planeta. A gente não pode ser conivente, tá? Não dá. Não dá. Lua em Sagitário, aliás, lunação de Sagitário, né? A Lua está em Virgem, mas a lunação é de Sagitário. Então, lunação de Sagitário é consciência e conexão com a verdade. Eu aqui trabalho muito em conexão com a lei da verdade, tanto que eu faço a evocação da lei da verdade antes de cada trabalho que é feito aqui nesse canal. Por quê? Eu não quero, em hipótese nenhuma, estar aqui só falando voz na minha cabeça e, enfim, né? Vomitando um monte de crença limitante para depois você aí ficar recebendo de uma forma passiva e falar assim, sabe, só fica recebendo, e aí depois você passar por um novo condicionamento, porque, gente, eu também sou humano. Eu também sou uma pessoa que tenho minhas limitações e meus condicionamentos. E eu tô fazendo o meu trabalho pessoal de autoconhecimento, de reflexão, para eu quebrar com isso. Para eu parar de propagar um discurso que favorece 1% do planeta, enquanto os outros 99% tá todo mundo na merda. Você entende como isso é grave? É sério, isso é muito grave. A gente está vivendo umas coisas, e eu, enquanto indivíduo, uma pessoa apenas, eu não sei o que fazer com relação a tudo isso. Porque eu não tenho poder para poder fazer alguma coisa de fato, mesmo com magia, mesmo com espiritualidade. Porque esses seres que estão no poder
não estão no poder por acaso, é porque eles também têm alguma coisa, ou eles têm um pacto, ou eles têm alguma coisa, não sei o que é que eles fizeram. Mas não é qualquer pessoa que tem condição de peitar eles, entendeu? De pegar e de olhar de frente. Porque muitas dessas pessoas são extremamente perigosas. São pessoas que estão envolvidas com a máfia, estão envolvidas com tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, com várias coisas assim que são extremamente desumanas. Então como que a gente, sabe, se rebela contra isso? Esse povo tem tanto poder que eles têm acesso à bomba atômica. Com um botão eles explodem o planeta. E vai embora todo mundo. E se bobear, eles conseguem até um foguete para depois se refugiar em Marte. Olha o nível do lugar que a gente está chegando enquanto sociedade. Entendeu? A gente precisa, de alguma maneira, tomar consciência disso, levar essa consciência para a massa. Por isso que eu sempre peço aqui, gente, curte o vídeo, compartilha, sabe, comenta, dá ibope, entendeu? Dá um ibope aqui pros vídeos e para pessoas que realmente disseminam consciência. E que não é só consciência Luizinha, paz e amor com lente cor-de-rosa. Mas é pessoas que realmente estão aqui para mostrar a verdade nua e crua e que vão falar. E aí, galera, como que a gente vai se mobilizar para fazer alguma coisa para mudar essa situação? Porque eu sozinho não tenho condições. Fazer uma luta política é uma coisa que tem que vir do coletivo. Então como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai sair disso? Essa aqui é a reflexão. Pode ser que eu não tenha ideias, mas pode ser que você compartilhe com alguém que vai ter. E aquela pessoa pode começar, um coletivo, pode começar alguma coisa que vai fazer a diferença para alguém. Essa que é a ideia de uma corrente de luz. É nós semearmos aquilo que temos de melhor, e é isso que eu estou fazendo aqui sempre, estou sempre semeando o que eu tenho de melhor, e aí eu rego essas sementes aqui, praticamente todo dia eu estou aqui postando vídeo, estou de alguma maneira contribuindo da forma como eu posso, conversando bastante também com o pessoal que faz parte das magias, da magia mística transdimensional, que inclusive, se você quiser conhecer, o link está aqui embaixo, falando com o pessoal da mentoria mágica, trazendo mesmo essa expansão de consciência e esse abrir os olhos para a verdade do que nós estamos vivendo. E não é uma coisa que precise ir muito longe para enxergar. A gente não precisa olhar para o pessoal que está sofrendo na África, por exemplo, que está lá longe. Nós precisamos olhar para o que está perto. Eu falo África que está longe porque está longe para mim, né? Para às vezes tem alguém da África aí assistindo. E enfim, então para essa pessoa pode ser que seja mais próxima. Mas a questão é essa. Nós estamos aqui e nós temos cada um uma consciência individual e que ressoa com todo esse coletivo. E aí, o que a gente vai fazer com tudo isso? Como que a gente pode melhorar o planeta de verdade? Lunação de Sagitário é isso. Nós estamos fechando uma energia que foi muito polêmica e que foi muito também de consciência política, porque é importante a gente estudar, é importante a gente entender. É sair do raso, é sair de só ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, repetindo o discursinho porque ouviu em algum lugar, porque uma pessoa deu uma palestra no centro espírita, no centro de Umbanda, na igreja evangélica, sabe-se lá onde, e aí sai repetindo tudo igual papagaio. Às vezes a pessoa não pega, não lê um livro, sabe? Enfim, e é o que eu falei, não dá nem para exigir muito, principalmente de pessoas que não tiveram acesso à educação. Ler um livro sobre política, ler algum dos teóricos de ciência política, é complicado. Eu fiz uma faculdade de Relações Internacionais. Então, assim, era cada livro, assim, cada coisa, que eu olhava e falava, meu Deus. E uma linguagem difícil não é uma coisa acessível para a população. Então, a gente precisa tornar acessível o conhecimento. É essa que é a minha proposta aqui. Então, eu te convido a pensar como você pode contribuir para todo esse movimento. Como você pode contribuir para o coletivo. Às vezes é fazendo muito pouco. Às vezes é só compartilhando um vídeo. Às vezes é você procurando se informar e começar a conversar com a sua família. Você não sabe o impacto que um ser pode ter. Mas se a gente não faz nada, é aí que a gente não chega em lugar nenhum. Então, essa foi a reflexão aqui para essa lua minguante, fechando a lunação super polêmica de Sagitário. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você, que possa ter contribuído positivamente para sua vida. Não só esse vídeo, mas, enfim, toda essa lunação. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, por amor, assista. E mesmo que já tenha passado, inclusive lunações passadas, assista os vídeos mais antigos do canal, porque cada vídeo é uma reflexão e é assim, essa aula, entendeu? É toda essa comunicação que vem da espiritualidade, isso tudo é muito importante mesmo, para nós podermos expandir a nossa consciência. E cada tema é sempre trabalhado da melhor maneira que eu consigo aqui, para a gente realmente expandir a consciência. Então espero que isso possa ter servido para você de alguma forma, e eu peço que, se for esse o caso mesmo, que você interaja aqui com o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque é muito importante isso, para que o vídeo possa ser mais divulgado, e para que eu também possa continuar fazendo o meu trabalho aqui de forma gratuita, tá bom?
E no mais, eu agradeço a você por você ter ficado aqui comigo e por você ter escolhido estar aqui, por você ter se desafiado junto comigo a essas reflexões e por você, de alguma maneira, ter se permitido mesmo se conectar comigo e com essa egrégora. Te agradeço mesmo de todo o meu coração e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.